E aí, galera, estamos aqui mais uma vez gravando um mega vídeo. Dessa vez vai servir para muito gerente de projeto. Então, se você está tentando implementar algum projeto de inteligência artificial, não sai daí, beleza? Então, eu sou Marcelo Noronha, tô do outro lado ali com o Marco Aleixo e do meu ladinho aqui tem o cara que faz todos os projetos da DataH e, consequentemente, da Mr. Tune. Arthur, dê um recado para a galera de início e vamos começar com tudo, cara. Bacana. Pessoal, bom, primeiro agradecer aí o convite do Noronha e do Marco Aleixo. Muito legal poder compartilhar um pouquinho com todo mundo aí que a gente vem aprendendo aí ao longo desses 3 anos gerenciando projetos de IA e de software, né? Então tem esse híbrido aí, tem algumas nuances, algumas coisas são parecidas, outras diferem muito, mas vamos discutindo em si. Sensacional. Marcão, eu quero que você dê aí pelo menos uma introdução do que pode vir nesse vídeo aqui, cara. Tá, bom, basicamente o Arthur é o carrasco da DataH. Não, brincadeira, o cara é gente boa, mas tivemos uma longa história na DataH, construindo alguns projetos de IA, principalmente, na parte de software eu nunca cheguei a atuar com ele. Então, acho que ele tem muita coisa para compartilhar, muita experiência e também é um cara que estuda bastante, até recomendo uns livros. Sempre que a gente vai para São Paulo, 5 horas no carro junto, é sempre trocando bastante ideia, acho que tem bastante a acrescentar aí. Esse é um grande diferencial que eu acredito que a gente tem no grupo como um todo, né? Essa troca de gente de vários lugares, né? Esses talentos que o Evandro vai pegando por aí no mercado, no 2 a 2 e por aí em diante, isso eu acho que é muito, cara, é sem valor, né? Quer dizer, isso não tem preço, isso tem muito valor dentro do grupo como um todo, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. Então vamos começar, Arthur. Eu acho que o que seria legal aqui para a galera que está assistindo a gente, que quer gerar, né, essa expectativa de como gerenciar um projeto de inteligência artificial, é você contar um breve histórico de como você fazia isso quando se falava em software e como foi um pouco dessa migração para fazer uma jornada de implementação de projetos de inteligência artificial. E aí a gente vai bater numa bola aqui, pode ser? Opa, fechado. Bora! Legal. Bom, para começar, no vídeo que o Mohamed me provoca lá, né, me chama para o papo, vocês discutiram um pouco lá se IA é software, né? E aí vocês compartilham a visão de vocês sobre isso, né? Se a gente pensar teoricamente no que um software é, IA se enquadraria ali como um tipo de software, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que primeiro que a gente não joga fora tudo que já foi conquistado e aprendido sobre engenharia de software. Perfeito. Então, esse é um ponto assim, muito importante para a gente pensar. Tá? Acho que esse é um ponto bem legal. Boa colocação. E aí, dado isso, né, acho que uma outra coisa também que pode parecer confuso, né, que vale a gente pensar, se IA e software ali, vamos dizer, né, elas estão ali dentro, estão junto, quando que a gente usa IA e quando que não usa software? Né? Basicamente, a gente tem uma máxima que é o seguinte: se você consegue resolver um problema sem inteligência artificial, resolva. Vai ser mais barato e vai ser mais fácil. Entendeu? Então, a IA, ela tá para resolver problemas que o software convencional, né, que a computação tradicional, não resolve. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Isso aí tem que ficar muito ligado na cabeça, porque isso é um divisor de águas, né? Não faça investimento que você não precisa, né? Então tem que ter sentido para você. Esse eu acho que é um ponto importante, Arthur, porque muita gente está querendo fazer projeto de IA só porque IA é sexy, só porque é a coisa do momento. Eu acho que a gente precisa separar realmente, como você colocou, faça o porquê primeiro. Eu resolvo com software? Se eu resolvo, resolve com ele. Eu não preciso fazer implementação de IA. Agora, se o problema vai além de um software, chama a gente. Exato, cara. Isso aí tem que ficar na cabeça, né? E quem está acostumado conosco já sabe como que a gente é direto e sincero nas coisas, que a gente não entra em projeto assim... se dá para resolver com software? Vai, e a gente fala, a gente não tem problema nenhum em falar logo na largada isso, né? Porque a gente quer participar de projeto de inteligência artificial, que é o nosso core, né? Ali que está o impacto, né, no mercado, na sociedade que a gente enxerga. Então, é isso que é o nosso core. Eu acho que a primeira coisa para refletir é essa, tá?
sobre esse aspecto. E aí, acho que um outro ponto também importante, né, quando a gente pensa em gestão, basicamente, mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas acham que elas são exímios gestores, ou que elas já sabem muito, né, de coordenação, né, de gestão, de ágil, né, e todas as outras hypes aí que a gente tem. Mas assim, cada um tem seu conhecimento, cada um usa daquela ferramenta que tem sentido para o contexto, né? Então assim, cara, o gerente de projetos é um PMP, o cara sabe, né, o pessoal mais de sustentação, que cuida de ITIL, cara, você vai usar uma série de preceitos, né? Tanto que quando a gente vai começar os projetos, a primeira coisa que nós costumamos fazer é uma sessão de design thinking. Porque, vamos explorar aquilo, vamos explorar a ideia, vamos compreender mesmo quais possibilidades a gente tem. Então, essa é uma das coisas. Não dá valor pro design thinking, eu acho que isso é importante frisar, cara. Tem gente que tá deixando de lado porque não quer gastar, entre aspas, esse tempo fazendo essa ideação, né? Olhando isso de maneira diferente. Eu acho importante você frisar isso mesmo, viu, Arthur? Porque tem uma série de questões onde a gente pensa que é o atalho, né? Não preciso fazer, eu vou pular. Mas aí isso vai cobrar lá na frente, né? Sim. Aí entra também, gestão de projetos, tem uma síndrome que o pessoal chama síndrome dos 10%, né? Que os últimos 10% do seu projeto leva os 90% do começo. E assim, não é brincadeira, isso não é só uma piada, sabe? Isso é muito comum. Ah, legal. Ô Marcão, você que já tem aí contato com o Arthur desde 2016, né? Como é que você encara a tocada do projeto de implementação de IA na Mr. Turing, por exemplo? Só para a galera entender no nosso mundo aqui da Mr. Turing. Tá. Inclusive, essa ideia do Design Thinking aí que o Arthur falou, a primeira experiência que eu tive foi num projeto da DataH, e no começo eu confesso que internamente eu ficava, nossa, pra quê, né? Pra todo lado, sério mesmo, mas estamos lá, né? Estamos na ideia. E no final, realmente faz muita diferença, porque primeiramente você acaba gerando um vínculo com o projeto, que às vezes de início você não tem logo de cara, você entra como lá um programador, um cara que vai só pesquisar IA, e isso é realmente um ponto muito importante. E aí dentro da Mr. Turing, como nós não desenvolvemos projetos, nós temos uma plataforma que é o principal, algumas coisas nós fazemos em menor escala. Eu particularmente não tenho tanta experiência como o Arthur tem, então muitas das coisas que eu faço internamente é um pouco do Arthur, tô apanhando aqui, o que eu faço e tal. Eu acho que essa dinâmica, ela, pelo menos para mim, é algo que eu fui, principalmente no último ano, tenho evoluído bastante. Mas conforme você vai adotando as práticas e principalmente levando isso para a equipe ter esse engajamento, realmente tem um ganho na qualidade do desenvolvimento como um todo. Desde a experiência do programador, eu como cara que quero ver o resultado final, fico mais satisfeito, menos dor de cabeça, mas ainda tem realmente alguns gargalos ali que é complicado de vencer. Então acho que Eu acho que a gente pode citar, né, o acompanhamento que o Arthur vem ajudando, assim, eu acho que tocando de fato, 100%, o nosso projeto de UX que a gente está fazendo dentro da nossa plataforma, né? A gente já validou o nosso modelo, a gente já tem cliente utilizando, a gente acredita agora que essa mudança de usabilidade da nossa plataforma para o usuário, para o cliente final, precisa ter um toque. E por isso que a gente foi para fora, a gente não é especialista nisso, a gente foi para fora, contratou uma pessoa para que ela de fato fizesse ali o Alan ficasse muito mais atrativo, né? Arthur, eu acho que para ficar bacana aqui, principalmente para o gerente de projeto que só tocou projeto de software até agora, qual que é a principal dica? A principal, uma só, tá? Eu sei que podem ter algumas, mas aquela que você considera principal para ele mudar o mindset dele quando alguém falar para ele assim, você vai tocar um projeto de IA e ele não começar a tremer. Puta merda, como é que eu faço isso? Qual que é o principal? Beleza. Eu vou dar uma dica um pouco extensa aqui, tá? Bora! Tá, mas o primeiro ponto, assim, que o que eu faço, né? Que foi uma das primeiras sacadas, isso muda muito a concepção. Quando você começa um projeto de inteligência artificial, você tem que entender que existem duas coisas. Uma coisa é a inteligência artificial sobre a ótica de P&D.
sobre eu vou ter um time de especialistas, de caras que muitas vezes são acadêmicos, caras teóricos, mas mesmo tendo domínio ali, mas são caras muito acadêmicos. Então, assim, primeiro, separa o seu projeto, o que é P&D e o que é o produto, o que é o software, o que é a plataforma para as pessoas utilizarem. Então, esse é o primeiro ponto. Porque a forma como que você vai conduzir a parte de P&D não é da forma como que você vai conduzir a plataforma. E aí, no momento que você se ligar disso, você vai compreender que tem coisas que vão se assemelhar e outras coisas que não. Então, por exemplo, na prática, normalmente quando você vai lá de uma forma tradicional para engenharia de software, você fala, bom, eu compreendi o problema, agora eu vou começar a escrever história de uso, vou fazer protótipo e a galera vai começar a implementar. Tem uma série de nuances e complexidades que elas existem, sempre existirão, quando envolve múltiplas pessoas, né, com diferentes backgrounds, né, enxergando de forma diferente um problema, né, ou a forma de resolver um problema. E assim, isso vai continuar existindo. Só que quando a gente vem para os projetos de P&D, o que acontece com muita frequência é que, na primeira fase de concepção do problema, onde você vai unir um especialista. Então, se você está fazendo algo para a área médica, você vai chamar alguém do time clínico, você vai chamar um médico, um radiologista, um pesquisador. E aí vai ter esse cara junto com o seu time de inteligência artificial. Então, essa é a primeira coisa, que você vai fazer conexões com pessoas de domínio de conhecimento distinto, né? E quando a gente está indo no P&D, a gente vai levantar hipóteses de solução. Porque em inteligência artificial você tem uma série de abordagens. Muitas vezes você acha que é um problema de classificação. Eu vou detectar a doença. É um problema de classificação. Aí, dependendo da doença, você vê, não, aqui eu realmente preciso de um bounding box, né? Preciso que alguém faça ali um quadradinho ali em cima de determinada imagem para falar doença, é isso aqui. E essas coisas, você não vai conseguir fazer antes. Porque o especialista não tem domínio sobre inteligência artificial e o cara da inteligência artificial não tem domínio sobre, né, o problema ali de negócio. Então, essa é a primeira dica. Entenda que você tem 2 projetos quando você começa com uma coisa de inteligência artificial. Porque se o seu objetivo é colocar aquilo para ser utilizado, que é o objetivo de todo mundo, né? Ninguém quer fazer IA só por IA, a gente quer que a coisa aconteça. Você tem 2 projetos. Eu acho que tem um ponto legal aqui. Nós queremos que aconteça. A gente tem por perfil da DataGuy e todas as startups que tem embaixo, a gente quer que aconteça porque a gente quer que o cliente saia daquela zona do achismo. Porém, como eu falei, né, Arthur, tem muita empresa que só está querendo entrar em um projeto de inteligência artificial porque fica bonito colocar no site que usa IA. E o nosso intuito não é esse, certo? Exatamente. Isso é muito comum. Você pega quantas startups, né? O cara vai lá, ele cria algo que não tem IA, mas no começo ele fala que vai ter IA, aí para o cliente ele fala que tem IA, aí ele pega, recebe uma grana e ele sai desesperado atrás de alguém que realmente coloque IA no projeto dele. E aí, a pegadinha do mercado essa aí. E muitas vezes, na hora que o cara vem com isso, você descobre o quê? Outra coisa que acontece também com quase todos os clientes. Todo mundo pensa que tem dado suficiente para trabalhar com inteligência artificial. Só que assim, na real, você nem sabe qual é o problema de inteligência artificial a ser resolvido. Você tem uma suspeita, né? Mas assim, muitas vezes você pode chegar à conclusão de que você não tem. Vou dar um exemplo prático. A gente, certa vez, iniciou um projeto que o objetivo era determinar churn. Tá. Cara, depois de um tempo do projeto, que a gente já estava treinando alguns algoritmos, né? Aí sempre dá aquele problema com o dataset. Na hora que o dataset completinho chegou pra gente, a gente viu que o motivo de churn, que era documentado no sistema, sempre era uma opção, porque era a opção default. Ou era uma outra opção, porque era a opção que não necessitava de justificativa. Então, assim, sabe, virou água, né? Eu tenho anos de histórico. Mas, assim, será que, de fato, você tem o dado que é o objetivo do projeto? E, cara, é muito difícil terminar isso antes de você começar algo. Você precisa começar ali a caminhada para começar a ter uma visibilidade, para saber o que te espera. Né? Então, esse é vamos dizer assim, né? Dica 1.
Show de bola. Marcão, eu acho que a gente pode pegar esse gancho aí, a gente tem aí um minutinho mais para falar, mas eu acho que a gente pode pegar esse gancho e a gente percebe nas reuniões que a gente tem feito, né, com prospects e leads que a gente tem aí no mercado, que as pessoas ainda não se tocaram e não se situaram que não é porque ela tem uma montanha de gigabytes de alguma coisa que significa que são dados para treinar um algoritmo, certo? Isso é verdade. Então, fala aí. E o problema, igual o Arthur falou, é que é difícil você saber que o que você tem não é útil, ou quantos % do que eu tenho é realmente útil. E aí vai muito do feeling, ou do feeling não, né? Acho que da real de cavucar um pouco ali o começo para perceber se faz sentido ou não e a abordagem e tal, porque realmente, e até um ponto que eu não sei se a gente explorar, mas acho que é algo importante, como que você define um prazo de quanto um projeto de IA vai durar, né? Isso é uma dor A gente apanha, né, Marcão? A gente apanha porque o cliente ele olha para projeto de software, né, cara? E chega pra gente, mas para aquele software lá monstruoso, com 3 letrinhas lá, eu demorei tanto tempo, você tá me falando que você vai demorar 3 vezes mais? Eu falo, cara, mas eu não sei nem o que você tem de dado para eu botar no meu algoritmo, o que vai acontecer, cara, né? Então isso é legal. Mas eu acho que a gente pode acabar explorando bastante esse assunto como uma segunda dica num próximo vídeo por aqui. Porque os nossos vídeos são 15 minutos, são pílulas aqui de conhecimento, são só insights para que as pessoas vão engrenando no mundo da Mr. Turing, vão engrenando no mundo da DataH e acabem pegando o que a gente passa como conhecimento para caminhar numa jornada, tá? Então, Arthur, eu só tenho agradecimento, brigadão, tenho certeza que esse vídeo vai, mais uma vez, ajudar muita gente, tá? Então, como de praxe, o Marcão sabe. Marcão, algum comentário final, Marcão? Bom, hoje eu não tenho nenhum comentário. Ele nunca fala nada, cara. Mas legal. Arthur, quer mandar um recadinho final pra galera? Cara, bem maneiro participar com vocês. Eu acho que esse tem aí uma primeira dica, né? Mas como vocês bem sugeriram, já estão querendo criar uma série nova aqui no canal. Então, tô dentro aí. Tem outras coisas bem importantes, assim, pra gente falar sobre o dataset, essa questão do prazo também. Então, vamos criar uma série aí e aumentar essa. Dá para fazer várias. Eu acho que esse é um assunto bacana, porque a gente sempre fala em jornada de implementação de inteligência artificial. E a gente pode pegar esse gancho e criar essa série com você, Arthur. Jornada de projeto. E aí fica um negócio sensacional. Aqui sai tudo assim, cara. Sai tudo. A gente vai pensando e sai um negócio maluco aqui. Então, show de bola. Eu sou Marcelo Noronha, tô com o Marco Aleixo, nosso amigo Arthur. Bem-vindo ao mundo da Mr. Turing. Um abraço. Valeu.